Olá, estamos de férias e sim, como sempre que tem férias, tem convidados, hoje não seria diferente. Eu sou Letícia Sarturi e hoje eu estou aqui gravando usando a minha melhor roupa, de cabelo penteado e até batom para receber gente incrível que, apesar de não serem divulgadores científicos, apoiaram tanto a ciência na pandemia e foram muito importantes no reconhecimento do papel da ciência na sociedade. Escuta a ciência! Eu estou aqui com Leila Germano, Glaudemias e Larissa Roso para batermos um papo sobre a comunidade da divulgação científica. Olá, pessoal, é um prazer receber vocês aqui no Escuta Ciência. Primeiro eu queria que vocês contassem pra gente o que vocês fazem da vida. Não sei, quem quer começar aí? Pode ser eu? Pode. Oi, gente! Primeiro que eu estou aqui me sentindo honrada de estar aqui com cientistas, porque, olha, eu não sou, quero já pedir desculpa desde já, eu não tinha nem que estar aqui linda, mas muito prazer de estar aqui falando pra vocês, um pouco além do que eu costumo falar no meu podcast. Tem um feed de podcasts que a gente vai de variedade, cultura pop, política, fofoca, com Glaudemias. E aí eu vou passar pra você, Glaudemias. Oi, gente, eu sou Glaudemias. Eu sou mestrando, tenho um pezinho aí na ciência, mas, como a Leila Germano disse, eu sou podcaster e fofoqueiro com ela. Graças a Deus a gente é muito fofoqueiro nessa calçada. E estamos aí, apoiando e ajudando a dar vazão aí a todo o conhecimento científico. Oi, Letícia, Leila, Glaudemias, pessoal que está aqui acompanhando no podcast. Eu sou Larissa Roso, sou jornalista, repórter de veículos do grupo RBS em Porto Alegre. Sou repórter do Jornal Zero Hora e da Rádio Gaúcha. Tenho um pezinho na ciência, sou mestre em medicina pela Faculdade de Medicina da URGS. Não sou fofoqueira profissional, mas como toda jornalista, sou fofoqueira sim, né? Então, a raiz do jornalismo, né? Exatamente. Então, assim, não estou com a melhor roupa nem de batom, mas estou muito feliz com o convite da Letícia, muito honrada de estar aqui com vocês. Bom, a parte da melhor roupa fica pra imaginação aí dos ouvintes, porque... gente, imagina o Met Gala. Não tem nada a ver. Do Oscar. Eu tava pintando um banheiro, aí eu tive que colocar uma roupa pra disfarçar os lugares que estão pintados também, porque quando você pinta o banheiro, você tá pintando uma parede, você encosta as costas na outra parede, né? Então, imagine, né? Calculem como que tá a coisa aqui. Coisas da pandemia, né? Mas falando em pandemia, antes da gente falar dessa divulgação científica informal, digamos assim, né? Essa divulgação científica feita por pessoas que não são propriamente ali do ramo da ciência, ou como o Glaudemias, que está entrando ainda no ramo da ciência. Me digam aí, como que tava a vida na pandemia lá, no começo da pandemia, como que tava para vocês? A vida tava boa, tava tudo fluindo maravilhosamente e de repente veio a pandemia, ou não? A pandemia foi um divisor de águas para o meu conteúdo, e inclusive para eu falar de ciência quando dá, sempre que possível, porque colidiram dois mundos. O primeiro mundo primeiro eu fazia o Hoje Tem, que era o meu podcast, eu fazia por diversão, eu não ganhava dinheiro com ele, não era nada disso. E aí, meados de março, não sei o governador do estado disse assim, fica em casa, senão morre. E aí, entre março e maio, o Hoje Tem, ele deu um salto de audiência, assim, de as pessoas ficarem mandando muitas mensagens que eu nunca tinha recebido antes, mensagens do tipo, cara, muito obrigado, eu não sei se eu vou conseguir passar por essa pandemia, eu tô muito mal, eu não aguento mais olhar pra cara do meu marido, eu não aguento mais olhar pra cara da minha mulher, dos meus filhos, da minha mãe, do meu pai, eu tô enlouquecendo, e o seu podcast me faz rir e me faz me informar das coisas, porque eu não quero mais olhar pra televisão nem ver notícia, porque eu já tô... E isso foi, gente, começo da pandemia, a saúde mental da galera já tava... Sim, pode todo falar mundo palavrão? Perdido. Pode. Perdido, perdido. Fica à vontade. Essa palavra, né? Se você visse os memes que vão nos meus episódios. Então pronto. Perdido rima com... Exato. Fundido. Ferro fundido. Aí,
teve isso, né? Então eu comecei a me chocar com a importância de um podcast na vida das pessoas. Eu nunca tinha me atentado pra isso. E passou a ser uma responsabilidade episódio após episódio. Aí eu pensei assim, cara, foi quando eu mudei, inclusive, a tagline, né? Do Hoje Tem, passou a ser rir na cara da informação. Então, é realmente isso sem tirar nem pôr. Então, passei a chamar mais cientistas, né? Tinha já uma presença muito pingadamente do Altair, Lino de Souza, algumas pessoas, enfim. Mas, eu acho que eu vou... Já que a galera tá relaxando, é melhor ninguém alienar. Então, vamos rir na cara da informação, que é uma pandemia, é um genocida, menino, é um genocida. Vamos falar disso, então, e rir, né, assim, e fazer, e é uma premissa que eu gosto de ter, porque eu trabalho com podcasts, eu sei quão hipster é essa mídia. Foi um desafio pra mim fazer um conteúdo informativo, escrachado, e que as pessoas queiram rir e queiram colocar no Viva Voz pro pai e pra mãe ouvirem, ou avó ou avô. Pessoas que não têm o costume de ouvir podcast. Adolescente não, que eu sei que adolescente quer dançar no TikTok e bater na cabeça. É só isso, né? Mas eu entendo. Tirar foto desfocada. Vocês já viram que essa é a moda dos adolescentes? E risca o rosto, assim. Eu entendo, porque eles estão numa fase completamente crítica do ser humano, tem que estudar, tem que fazer mil coisas, e sim, eles vão tirar um tempo deles pra ouvir, né, podcast, mas... Piora bastante depois, a gente tem que dizer, né? Sim, mas eles não sabem ainda. Não sabem, eles vão agradecer o podcast. Mas é isso, então passou a ser um podcast sobre rir na cara da informação, e isso deu um salto. Deu um salto, assim, foi uma colisão, né? Foi uma colisão de mundos e vem dando certo, e cada vez mais que eu tento, se o episódio for sobre fofoca, eu chamo um acadêmico pra falar de ética. Então, a gente sempre ética tenta... da fofoca. Teve episódio de fofocas éticas. Ou a neurociência da fofoca. Isso. Tem de tudo. Tem de tudo. Engraçado que, assim, eu conheci a Leila por causa do meu marido, tá? Pra você ter uma noção. Que na época ainda nem era meu marido quando eu conheci, quando ele me apresentou a Leila, assim, nas redes. E aí eu comecei a escutar podcast e tudo. E hoje em dia, eu escuto mais podcast da Leila do que ele, por exemplo. Ô, louco! Você vê, né? E aí, não, mas é engraçado que, assim, pra mim, na pandemia, mudou muita coisa, assim. O podcast mesmo surgiu durante a pandemia. Eu tava ali no meio e vi todo o trabalho da Leila e sendo valorizado também pelo pessoal da ciência, porque a gente gosta de se divertir também, a gente não precisa ter tanta Eu fiquei em choque. Eu fiquei em choque cada vez que vinha uma pessoa assim: oi, Leila, tudo bem? Eu sou neurocientista, adoro o seu trabalho. Eu, por quê? Não faz isso com essa carreira. E aí, vocês, Glaudemias, Larissa, como que tava a vida? Como foi essa transição, vamos dizer assim? Olha, a minha vida mudou bastante. Era a vida padrão do normal de antigamente, vamos dizer assim, né? Antigamente, até março do ano passado, eu trabalho em redação de veículo grande, muita gente no mesmo ambiente, e foi muito incrível, assim, a forma como a gente conseguiu, tão rápido, colocar todo mundo trabalhando em casa, porque a nossa rotina era de ir todos os dias até o local de trabalho, e de lá partir para onde fosse necessário. O repórter faz muito trabalho na rua, né? Mas a nossa base era a redação. Então foi muito desafiador no começo fazer tudo funcionar. Daí quantos escritórios, quantas empresas, quantas escolas, universidades passaram por isso, né? Que a coisa se transformou em poucos dias. Em alguns casos, de um dia para o outro, né? Professores que davam aula presencial, de repente se viram em ensino remoto, ensino à distância. Pra gente foi desafiador também. E uma coisa que me chamou muita atenção no começo foi que a redação é um ambiente peculiar, assim, é uma grande sala, sem divisórias, todo mundo trabalha junto, tem um monte de TV ligada ao mesmo tempo, uma em cada canal, tem rádio tocando, tem gente falando alto, telefone tocando, e de repente eu fiquei no silêncio. Então aquilo foi uma coisa que me atrapalhou muito no começo, assim, pode parecer curioso, assim, mas eu precisava do barulho para me concentrar, e isso foi muito desafiador, e agora eu tô experimentando o contrário, voltando para esse esquema híbrido de trabalho, que são 2 dias na redação e o restante
bastante em casa. Então, assim, burburinho me incomoda, barulho da rua me incomoda. Então, mas a gente é totalmente adaptável, claro que a gente teve perdas, ganhos, uns gostando mais, outros menos, outros nada de trabalhar em casa, né? Mas a gente viu também como a gente falava um pouco disso antes, né, Letícia? A gente viu o quanto a gente se adapta também, a gente já sabia disso, mas agora na prática, porque a gente foi forçado a muitas novas práticas nesse período, né? Sim. Então, assim, a essência do meu trabalho não mudou. Aquilo que eu fazia de ir até as pessoas, de observar as coisas acontecendo, entrevistar pessoas presencialmente, isso passou tudo para o telefone, tudo para o vídeo, tudo para o remoto. Isso ainda é muito estranho, porque tem coisas, a gente viu, como todos, né? A gente não precisa se deslocar para tudo, a gente pode fazer coisas por reunião virtual. Isso serão aprendizados para o futuro, certamente, em muitos âmbitos, né? Mas tem coisas que não substituem o contato presencial, mas a gente teve que adaptar, né? Então, agora, conforme as coisas vão permitindo, conforme a situação permite, a gente vai também tentando retomar, mas tem coisas que eu acho que a gente não retoma, isso pro bem e pro mal, a gente vai ir dosando, né? Tomara que a gente consiga manter boas práticas, que a gente descobriu serem melhores. Mas assim, muitos desafios ainda para todos, né? A gente não está numa situação tranquila e de fim de pandemia, não. A gente está em outro momento de dúvida, a gente queria, mas aí tá chegando o final de ano de novo com várias incertezas, né? Então, vamos vendo. É triste. Assim, eu gosto do home office, apesar de que eu tenho uma vizinha aqui que canta louvores, gritando. Então, assim, essa é a parte ruim. Às vezes eu quero gravar podcast e isso prejudica. Ou então tem vizinho que resolve fazer reforma. Todos os vizinhos do mundo fizeram reforma durante a pandemia, né? Eu fiz reforma. Estudos mostram isso. Mas, assim, o problema que é, assim, pra mim, pelo menos, a atividade de dar aula, né, em universidade, que é meu trabalho, eu não tenho como fazer à distância por muito tempo. Os alunos, eles se sentem prejudicados, tudo. Sim. Só que você acha que eles vão querer voltar a fazer prova presencial? Não vão querer. Isso eu tenho certeza que não, eles só querem aula. Não entendi. Gente, a gente escuta aluno falar assim, professora, por que a prova do meu colega estava diferente da minha? Como? Como que você tem coragem de falar isso? Disfarça, então. Não, eles têm grupo no WhatsApp pra colar. O negócio é organizado. É meu Deus. Eu acho que o Paulo Freire não se preparou, né, Glaudemias, pra isso. Não. E aí? Eu acho que tem que rever essa coisa de Paulo. Tô brincando, gente, tô brincando. Tô brincando, né? Paulo Freire, Nosso Senhor. E aí, você, Glaudemias, como que foi a mudança aí, essa transição? Rapaz, eu tento não pensar muito, porque foi tudo muito rápido, assim. Em 2019, eu me formei, consegui um emprego, né? Vai mostrando ao Paulo Guedes que eu não ia fazer parte da... Você venceu o Paulo Guedes, porcentagem dele. Eu e o Paulo, a gente tem essa relação. Aí, me lembro no fim de 2019, eu falando pra minha colega de trabalho, 2020 é o nosso ano. E não foi. A gente foi demitido logo em março. Nossa. Não, acho que foi antes disso. Logo em março a gente foi demitido. E aí, por conta da pandemia, né? A pandemia começou e aí a empresa disse que, enfim, não ia ter como... Ela deu lá o migué dela, disse que não ia poder. E ele, então, tá bom, então. Eu tava muito assustado com a pandemia. Teve esse momento, assim, meu primeiro momento de contato com o que estava acontecendo era um episódio que eu tinha escutado do Nerdcast com o Átila, que ele falava, gente, o pior tipo de pandemia que pode acontecer é alguma que seja muito próxima a uma gripe. E era exatamente o que estava vindo, então aquilo me assombrou bastante, eu fiquei muito afetado por isso. Então eu tive esse momento, que foi bem bad, assim, e aí lá pro meiozinho foi acontecendo outras coisas. A primeira é que me tornei amigo de uma podcast que eu costumava escutar, não sei se vocês conhecem, tal de Leila Germano. A gente se tornou amigo e logo em seguida a gente se tornou parceiros de um projeto que é o Fofoca na Calçada. E nesse meio tempo, que eu tava com incerteza de tudo, assim, me tornar podcast me fez deu um novo sentido, assim, de coisas que eu nem sabia que eu conseguia fazer e que eu tô conseguindo fazer. E eu acho que isso me ajudou a me acalmar. Eu consegui um emprego dentro da área de arquitetura, né?
fora o podcast, eu também consegui trabalhar dentro da área de arquitetura de 2020 para 2021 e passei no mestrado. Então, aconteceu tudo muito rápido, foi tudo muito rápido. E o momento que eu parei para pensar no que estava acontecendo foi quando eu fiquei muito mal e eu precisei voltar à terapia. Então, até agora eu estou tentando não assimilar tanto as coisas que estão acontecendo, porque foi muita informação e regado de muito medo. E eu acho que é exatamente nesse momento aí que entra essa minha mania de tentar me informar o máximo que eu posso. Sim. Que é exatamente para tentar sanar esse medo Então, mas você já escutava o Átila, né? Que todo mundo fala que o Átila é o cavaleiro do Apocalipse. Era a pessoa que eu mais me preocupava depois de mim. Eu dizia, meu Deus, tomara que o Átila fique bem. Porque ele visivelmente mas assim, o Átila, ele foi... Sério, o Átila foi... Dava até pra fazer um episódio pra analisar, vamos dizer assim, a aparência do Átila ao longo da pandemia. Porque assim, o Átila, ele foi... A aparência dele era muito característica do momento da pandemia que a gente vivia. Né? Ele era o Zeitgeist. E eu gosto daquele meme que é ele rindo, sorrindo e estamos colapsando, assim, no dia. E ele virou o Coringa, né? É quando ele vira literalmente o Coringa e a gente... Quando ele entregou os pontos. Foi. E agora ele é pai, né, gente? Então ele não dorme, com certeza. Então não contribui muito para questão olheiras, né? A República do Brasil, ela tem o dever de dar férias pro Átila e para outros cientistas de quando tudo isso passar. Então, eu assim, mudei totalmente durante a pandemia. Eu tinha me separado, aí eu conheci outra pessoa e fui morar junto na pandemia e fui fazer tudo junto ao mesmo tempo. Então você conhece, a gente já tá junto no mesmo ambiente, no mesmo espaço, todo mundo trancado, 24 horas por dia. Uma loucura, né? Mas assim, eu comecei a pandemia muito feliz, porque eu tava feliz de estar mudando a vida desse jeito. Pra mim, foi uma mudança que aconteceu junto com o início da pandemia. Então, eu fiquei abalada com a situação, mas eu não fiquei naquela bad de vou ficar em casa, vou ficar triste. Eu estava mega cansada, porque eu estava há um mês nesse emprego como professora. Eu tinha entrado em fevereiro, então eu tava há um mês e correndo pra lá e pra cá, uma loucura. E aí, nessa loucura toda, veio a pandemia. E assim, por um lado, teve um descanso, porque a gente no começo não sabia o que fazer. Eu acho que todo mundo tava perdido, até a gente tava perdido. Eu nem fazia nada de divulgação científica na época, ainda eu comecei durante a pandemia com o podcast. E nas redes sociais comecei também a tentar divulgar ciência, o que é mais difícil do que fazer o podcast, porque o podcast ninguém tá ali comentando toda hora e colocando um monte de desinformação no meio, né? Mas na rede social é um enfrentamento todo dia. Até hoje foi um dia daqueles. Tu recebe xingo? Xingo e ameaça? Nossa, o tempo inteiro. Eu participei de uma matéria da Veja com outros divulgadores sobre isso, sabe? Sobre esse ataque que divulgador científico tem nas redes sociais. É cada absurdo... Não, agora tem um louco falando que eu sou vendedora de PFF. Eu vi isso hoje. Riquíssima. Ei, me dá umas aí. Ele ganha dinheiro, né, promovendo essas máscaras. E as minhas PFF penduradas ali, tudo encardida de usar com maquiagem... Eu também, eu deixo descansar o período aí do vírus ir embora, 5 dias eu uso de novo. Sim, eu tenho um varalzinho na sala já, que eu comprei porque eu falei assim, não, isso daí não é passageiro. Nossa, e no início da pandemia que as pessoas não sabiam que tinha a máscara mais ideal, e aí todo mundo deixou de comprar roupa, camisa pra poder comprar máscara. E aí lá em máscara, de todos os tipos. Máscara. Porque logo em seguida não serviam pra mais nada, eram só bonitinhas e inúteis, né? Exatamente. Tipo aquela de cueca, né? Aquela de cueca. Ai, a de cueca nem fala. Eu ainda tenho máscara de cueca fechada, gente, no pacote. Eu caí no golpe. Da antivírus. Antiviral. E assim, é confortável, né? E começaram a vir outras cores e tá ali tudo fechado, inútil, né? Pra mim, a pior era a máscara que permitia você ver o sorriso da pessoa, que ela era pior, não servia de nada. Ei, hoje em dia eu julgo aquelas madame que usam aquela meio crochetada. Nossa. Sabe assim? Nossa. Eu vejo até hoje aqui no meu bairro tem umas, eu fico assim, nossa querida, sou last season, né, da pandemia, sou
março de 2020, hein, amada? Mas assim, é estranho porque isso também é parte da desinformação que as pessoas têm. E isso independe de classe social, independe de formação. Porque tá cheio de gente com formação, que tem mestrado, doutorado, que tá falando besteira nas redes sociais. E é isso que a gente enfrenta. E é esse o buraco que a gente se meteu, porque tem um monte de médico que deveria pelo menos ser fonte de informação segura a respeito de uma doença como a Covid, e acaba distorcendo ciência, inventando mecanismos fisiológicos que não existem. Então, assim, eu acho que isso também parte da desinformação. Essas máscaras aí, elas são confortáveis, por quê? Porque tem buraco, aí você respira pelo buraco, inclusive, o vírus, que é microscópico, ele também passa por esse buraco, né? Exatamente. Se existe buraco, o vírus passa, gente, né? Então esse é o fato. Mas assim, vocês no começo da pandemia, vocês acham que estavam muito perdidos mesmo? Ou vocês estavam confiantes de que isso seria passageiro? Seria, vamos dizer assim, vai durar uns 2 anos mesmo ou mais? Vai durar a vida inteira? Da minha parte, eu lembro de uma conversa nossa da redação, quando foi todo mundo para casa naquela semana de 17 de março, a perspectiva, assim, quem sabe lá por maio a gente consegue retornar. Gente, chegou maio, junho, julho, agosto, setembro, virou o ano e estamos aí, né? E lembro, assim, de entrevistar uma infectologista, final do ano passado, dizendo, assim, com muita cautela, olha, acho que a gente tem que cuidar para falar isso, mas eu vejo, pelo menos, a necessidade de máscara, pelo menos até metade do ano que vem, que seria metade desse ano agora, né? Sim. E aí, estamos em dezembro, né, gente? Então, não me arrisco a nem pensar mais no assunto. Deixa a vida nos levar, né? Porque senão é frustração. Eu desisti de usar batom, assim. Sinceramente, eu só uso batom, assim, em casa, porque... Então, eu acompanhei a pandemia de uma perspectiva antes de ser creator, que a minha carreira mudou na pandemia. Por causa disso, eu virei Spotifyer. E... É chique, gente chique. Mas antes eu trabalhava no marketing de uma empresa de transportes por aplicativo. Eu assisti a pandemia, foi a primeira vez que eu me dei conta real, oficial, da seriedade da coisa, foi em janeiro. Eu tava no meu onboarding, em todas as empresas que eu trabalho, eu faço a introdução na empresa 1 ano depois. Então eu tava no meu onboarding 1 ano depois de ter entrado, e era uma dinâmica de grupo, e eu lembro que eu tava com o CFO, né, que é o senhorzão que manda nos dinheiros todos. E valia pelúcias. E aí eu, louca por brinde, né? Tava, tipo, na equipe do CFO de uma multinacional de aplicativo de corrida. Que chique. Esse homem sabe todas as coisas da gincana, ele vai saber todos os números. E aí eu vi que esse homem só ficava olhando pro computador. Sério, tenso. Bora, fulano, a pelúcia, fulano. O cara é milionário. Bora, fulano, a minha pelúcia. Aí ele, Leila, aí tipo as perguntas, quanto por cento em 2000 e tanto? Aí ele, peraí que eu tô resumindo uma coisa aqui. Enfim, a matriz global zona dessa empresa de aplicativo era janeiro. Pediu pra todos os países mandarem uma grana imensa pra comprar máscara. Nossa. E teste. E a gente planejando o carnaval aqui. Uhum. E aí ele falou assim, não tô entendendo. Eu recebi agora um pedido emergencial e estão pedindo muito dinheiro pra comprar máscara e nananã, porque ficava na China, a matriz. E proteção e EPI, eu não tô entendendo nada. Aí eu fiquei assim, orói, ele parou de brincar pela minha pelúcia. Então, foi a primeira perspectiva. É sério, né? É porque era sério. Aí tá, em março, aí eu me divorciei, né? Rindo de nervoso. Acho que isso aí a gente fez ao mesmo tempo, viu? Foi sincronizado. Então, eu tava morando com meu ex-marido há alguns meses. A gente já não era casado, mas o dia que eu saí... Eu também. Você também? Eu também. O dia que eu saí do apartamento foi o dia 15 de março. E eu tava toda assim, não, agora vai. Uhul, solteira, vou distribuir. Não. As trombetas do fim do mundo, do apocalipse, já estavam tocando. E Deus, nosso Senhor, me deu a chance de entender lá em janeiro, e eu não me atentei. Pra mim, eu só fiquei assim, nossa, que foda, né? Lá na China, que foda, né? Aí tá. Pray for China, né? Naquela época. Eu era total hashtag Pray for China e vamos pro carnaval. Como se não tivesse aeroporto nesse mundo, né? Não, mas a gente aqui no Brasil, a gente tinha 2 lendas, que era só peguem idoso rico. Que volta da Europa.
Europa. Que volta da Europa. Que viaja pra Europa. Meu vô tá salvo, meu vô é pobre. Sim. Aqui é clima tropical, aqui nunca vai pegar. Esse foi o melhor, esse foi o melhor. Tropical. Não, e aqui no Brasil, aí tinha isso também. A gente brincava com caco de vidro, lama. A gente não pega nada. É eles que não têm a imunidade forte. A gente nada na enchente, né? Imagina. Nossa, isso eu tinha demais. E eu fui pro carnaval, brinquei em bloquinho, sim. Eu não. Meu Deus do céu. Aí tá, março, estourou a pandemia. Quando estourou a pandemia, o RH dessa empresa falou assim: pessoal, vocês estão vendo o que tá acontecendo. E esse RH, ele foi muito... Como era tudo muito ligado com a China, eles traziam muita informação desde fevereiro, março, foram trazendo e já tinham planejado isso. Mas era 15 dias. Não. E aí eu fiquei, primeiro, o que eu sinto, tá, dos meus colegas e até de mim mesma e de quem eu acompanhava no Twitter, era um oba-oba de assim, meu Deus, situação apocalíptica, 15 dias, pandemia, dentro de casa, haha, mas depois volta. Mas é, né? Exato. E não voltou. As pessoas descobrindo como é que era ficar trancado. Nossa, haha, yoga. Fazer yoga, vou fazer pão. Hashtag fica em casa, hashtag fica em casa. Só que eu tinha uma menina, uma amiga que eu conheci, uma italiana que eu conheci lá nos Estados Unidos, que ela acompanha meus stories, e aí eu tava contando nos meus stories, gente, não sei o que, essa pandemia, hein, nananá. Daí ela me mandou várias imagens daquelas pessoas morrendo e sendo empilhadas e comboios passando. Ela, Leila, aqui tá. Então, assim, o epicentro passou a ser a Itália naquele momento. E foi aí que eu entendi. E aí a empresa falou, mais 15 dias, só em setembro. E eu fui ficando com raiva. Aí desculpa, eu tô me estendendo, mas eu vou falar agora do ponto de vista da empresa. Sim. Eu participei e eu acompanhei reuniões em que, como era uma empresa, né, de serviço essencial, eu fui ficando ansiosa e puta com o governo federal, porque as medidas eram muito simples pra se conter. Eu digo isso porque eu sou cearense e eu acompanhava as coisas sendo feitas lá no Ceará e o presidente da República fazendo qualquer outra coisa da vida dele. Sim. E eu assim, meu Deus do céu. Aí eu não entendi. Aí como empresa eu participava de reuniões com tinha o Atlas, tinha uma certa... o governo daqui de São Paulo. Então assim... Eu vi as empresas se preparando e querendo ajudar. A empresa que eu trabalhava doou milhões de reais em corrida para médico, professor, enfermeiro, pra ir de graça para não pegar ônibus, assim. As empresas se articulando, fazendo reunião com cientista, pro cara não fazer nada. Então, assim, eu fui ficando muito pé da vida ao longo da pandemia, porque eu acompanhei o esforço da iniciativa privada. E eu pensei, não, esse cara vai derreter, não é possível. Os empresários estão querendo salvar vidas, então é um ponto crítico. Mas ele conseguiu juntar um outro discurso, né? Ele conseguiu pegar o discurso de que ia quebrar a economia. E aí muitos empresários começaram a ir pra esse lado. E aí tocaram foda-se, né? Tipo, morre quem morrer. Mas desculpa, vou ofender empresários agora. Isso é empresário que não tem IPO? Isso é empresário que era do pai, aí tá lá e não entende da vida. É empresário que tem que fechar aí porque não aguentou a pandemia, mesmo tendo uma rede de hambúrguer por todo o país aí, querido, sabe? Você não tem ações na bolsa, então você não entende do que eu tô falando. Exatamente. Mas, e você, Glaudemias, como que era isso pra você? De informação? Era assim, pros meus pais, eu era 3 pessoas, basicamente. Eu e minha irmã, a gente era, é sério. Tu tem noção que é sério? Ela falou, eu tenho noção que é sério. E aí pros meus pais era assim, a gente vai ver, tem que ter calma, porque meu pai, ele é, aqui no Ceará, conhecido como galego. Que é o cara que vende rede, que vende panela, vende essas coisas. Então é um comércio que necessita que ele esteja todo mês, mensalmente, vendendo as coisinhas dele e cobrando. Como eu ia explicar pro meu pai, que fez isso, sei lá, tantos anos, essa profissão do meu pai é mais velha do que eu, que ele ia ter que parar por um tempo que nem eu sabia quanto ele ia parar. Então eu dizia, vamos ver, ninguém sabe de nada ainda. E tentando, de alguma forma, deixar ele em casa. E pros meus amigos, eu falava assim, gente, a gente vai morrer. É isso, a gente vai morrer. Eu surtava muito, dizia, a gente vai morrer. Eu não, e realmente isso me afetou bastante, assim. Quando eu cansei de ficar dizendo isso que a gente vai morrer, e quando eu precisei jogar duro com meu pai, dizer, você não vai poder sair,
porque eu não quero que o senhor morra, porque tá acontecendo isso e isso. Foi quando eu me joguei de cabeça a seguir cientistas e divulgadores cientistas. Que eu precisava saber, eu precisava me munir de informação para poder falar e que ele entendesse que eu tava falando sério, porque tem isso também, né? O pai da gente nunca acha que a gente tá falando sério, sempre acha que a gente tá exagerando. Dizer, os meus até hoje, tu tem que entender. E nessa época rolava a coisa do chá, né? Não, tal chá vai ajudar a pessoa. E assim, eu amo a medicina tradicional, mas, gente, não é só um chá. Eu não amo, tá? Há controvérsia, gente. Não. Pera aí, medicina tradicional. Essa medicina tradicional chinesa, sei lá, tailandesa. Deem o nome que quiser pra isso, mas o nome disso... Eu falo o cuidado que a avó da gente passa por muito tempo. Tá? Aquela gripe e traz um lambadeus. A gente chama isso de empirismo. É a experiência da vida... Mas assim, eu vou te falar, isso aí um pouco atrapalhou, viu? Muito, isso super atrapalhou. E era isso que eu tentava dizer, assim, gente, não é, eu juro que não é um lambedor que vai ajudar. Não, Glademias, explica o conceito de lambedor para quem não é do Ceará, por favor. O lambedor é um remédio, é uma mistura, é um conceito que o Ceará criou, que vai tudo que você possa imaginar. E ele cura tudo. É tipo uma garrafada, alguma coisa assim? Mulher, os indígenas cearenses criaram o lambedor, né? Que é um xarope à base de alho, várias folhas folhas tudo milhões. Que tu imaginar. Mel de caju, mel de abelha, que mais? Limão, né, Glademias? Limão, aí tipo tem... Cada família tem seu lambedor. Tem tipo, tem um lambedor Mastruz. que vai bucho de bicho, entendeu? Exportam pro sul do Brasil, pro longínquo sul do Brasil. Exportam, né? Exportam, porque Ceará é outro país, né? Mas tem uns lambedores que são bem gostosos, viu? Mas o sabá de rapadura é muito bom. Acadêmicos funcionam, viu? Não pro Covid, né? Não pro Covid, mas é gostosinho. Mas assim, você sabe que essa história de, por exemplo, limão, coloca limão em tudo, né? Surgiu uma fake news do início da pandemia, que era só você ficar pingando limão na garganta que o vírus não iria resistir ao ácido do limão. Sim, tinha água com limão. E aí, eu me lembro que teve um momento, assim, que foi bem no meio da pandemia, que eu tava tão surtado que eu falei, cara... Tá chegando mensagem nos grupos da minha mãe e do meu pai, eu vou jogar sujo. E eu comecei a criar as minhas fake news do bem. Então, tudo que eles recebiam de que funciona, dizia, fulano de tal, diz que tá, instituto tal, acabou de sair a nota de que chá com água de limão não funciona. E eu mandava assim, mãe, olha aqui, que acabaram de mandar pra mim no grupo da faculdade. Boa. E já rebolava. Então, eu fiz essa guerra fria também, porque eu precisava. Eu não tinha, assim... Instituto Patriotas pela Vida. Mentira, gente. A mentira ajuda. Não, brincando. Eu já tava trancado com eles. Eu não tinha cabeça para tentar lidar com o meu medo, com medo de perder eles e ainda chegar a brigar. É óbvio que em algum momento a gente brigava. Mas aí foi quando eu comecei a tentar realmente conversar com eles de outra forma e tentar falar sério, sim. E até tentando jogar fake news para que eles acreditassem. Porque foi um momento de desespero. Eu vejo o quanto eu estava desesperado naquela época. E foi isso. Foi nesse momento que seguir mais cientistas, principalmente de áreas que não competem com o que eu estudo, né? Eu não seguia infectologistas ou virologistas, eu não seguia. Porque não me interessava, né? Eu acho que não interessava a muitas pessoas antes do Covid, né? Infelizmente. E a partir desse momento foi quando pra mim, pelo menos, né, eu percebi, cara, eu preciso entender o que é que essas pessoas estão estudando, o que é que elas estão divulgando, porque isso vai me dar munição pra poder conversar com meus pais e com as outras pessoas. E eu comecei a panfletar, tipo assim, foi o momento que eu começo a panfletar tudo que eu vejo e fazer print, mandar pro grupo da família, mandar pro grupo da escola, mandar pro máximo de pessoas, assim, que foi muito sério, assim. Foi uma coisa, a fake news nessa época, ela teve um papel muito grande, assim, adoecedor, ao mesmo tempo que assustava as pessoas, ela desinformava muito as pessoas. E isso me afetava bastante, assim, eu me sentia muito angustiado e incapaz. Caralho, eles estão fazendo... Desculpa, você não pode falar a palavra? Pode! Quem disse que não pode? Caralho, eles estão...
Sabe, o Casemiro, ele meteu essa. E eu ficava assim, meteu essa. Tá metendo essa. Como eles dizem, é uma luta espiritual. Glaudemias, você recebeu o revés da sua família, porque eu também tentei panfletar pela ciência, aí eu mandava umas coisas, uns cortes do Átila bem, né, bem alarmista. Aí minha mãe devolvia assim, entrega na mão de Jesus. Não, entendeu? não. Então, bom dia, e o ursinho, Jesus vai cuidar de você. Não tem mais. Não, mas de todo mundo, sim. Assim, eu vou falar pra vocês que meus pais, mesmo eu tenha formação científica, tudo, meus pais não me usam como fonte de informação. Eles perguntam padrão, uma coisa né, ou isso? outra, mas assim, quando eu dou bronca neles por coisas assim, foram almoçar num restaurante lotado, com pouca ventilação, aí dou bronca, minha mãe, não é bem assim também, né? Não vai pegar o vírus assim. Quando eu fui falar da máscara, máscara com renda, a minha mãe, falei, mãe, tem buraco nessa máscara, não funciona. Logo no começo, quando a gente tava usando máscara de tecido ainda. Não, essa máscara foi feita direitinho, a tua tia fez a máscara pra mim, fez muito direitinho. Falo, mãe, não é isso, não é esse o problema é que isso não protege. Não é também assim. E aí você vai ouvindo as histórias, as coisas que acontecem lá, onde eles moram, e aí eu fico assim, eu falo, ainda bem que eu não tô vendo, ainda bem que eu não tô perto, porque assim, olha, o desespero que me dá quando eu vejo uma foto deles com outras pessoas, por exemplo, em um ambiente, num evento, por exemplo, eu falo, porque meu pai também tá passando por um tratamento de câncer, então tem tudo isso. Aí eu fico angustiada, e aí eu falo, não, vou ficar sem conversar aí uns dias com eles, que talvez, pra acalmar, porque senão eu já vou dar bronca agora, né? E aí eu fico sempre dando bronca, né? E aí quando eu dou bronca, tem um grupo da família que quando eu dou bronca, eles mudam de assunto pra não responder minha bronca, quando eu dou bronca no grupo da família. Então assim, a gente acaba ficando meio como chata. Mas assim, por exemplo, pessoas como vocês ajudaram a gente a pelo menos desmistificar essa coisa de que cientista tá muito distante da sociedade, e que não se mistura, e que não gosta de rir junto nas redes sociais, não gosta de meme. O podcast meu eu fiz já pra enfiar um monte de meme no meio, pra falar numa linguagem bem popular, para as pessoas entenderem que podem entender de ciência sem ser cientista. Mas assim, eu vi de vocês, e não só de vocês, mas de outras pessoas também nas redes, nessa busca por informação, vocês acabaram ajudando a formar uma comunidade, uma bolha da divulgação científica, que não envolve só divulgadores científicos, né, cientistas. Tem aí várias pessoas que são os amigos dos divulgadores científicos, vamos dizer assim. Os que apoiam, os apoiadores. Então, assim, a Larissa, eu lembro que você fez alguns relatos, né, Larissa, de pessoas que estavam aí internadas. No auge o pior momento da pandemia, que foi ali final de fevereiro, assim, no Amazonas foi antes, janeiro foi um mês terrível, mas pensando assim, sudeste, aqui, Porto Alegre chegou a ser o centro da epidemia, o pontinho vermelho no mapa mundi, assim, né, em certo momento de final de fevereiro, início de março, e foi exatamente depois de um ano cobrindo pandemia que eu tinha férias que não podiam mais ser adiadas, então eram férias obrigatórias, né, e eu tive que sair de férias exatamente quando a situação começou a ficar catastrófica. Então, assim, aquilo para mim gerou uma ansiedade imensa, porque assim, eu tinha uma viagem programada para um lugar tranquilo, isolado, na praia, porque eu queria muito, muito ver o mar e mergulhar e relaxar mesmo, só que assim, o mundo resolveu começar a se despedaçar justamente quando eu estava me afastando para ficar 20 dias fora. Eu fiquei muito angustiada e eu sempre trabalhei muito perto, assim, de profissionais da linha de frente nos hospitais, né? Então, meu celular não parava nunca, né? Já não para normalmente e naquele período explodiu com relatos atrozes, horríveis do que estava acontecendo dentro das emergências, dentro das UTIs. E eu fiquei pensando, como é que eu vou tirar férias? Como é que eu vou postar fotinho no Instagram, fazendo, né, a hashtag eu mereço e agora é minha vez e vamos lá, e essas coisas todas. Aquilo foi um fator estressor medonho, então eu achei o Twitter meio que como válvula de escape, assim, eu comecei a jogar ali as coisas que estavam chegando para mim.
né? E conforme eu ia contando as histórias dos profissionais de saúde da linha de frente, outros iam me procurando e iam relatando, olha só, aqui tá acontecendo tal coisa, hoje eu vivi isso, vivi aquilo, e eu não dava mais conta, assim. Então, assim, veio a imprensa internacional querer saber o que estava acontecendo em Porto Alegre, veio o Profissão Repórter, veio o New York Times, enfim, virou uma loucura, porque Porto Alegre virou um caos. E eu me sentia, assim, muito, apesar de tudo que eu tinha trabalhado até então na pandemia, eu me sentia devendo e eu me sentia muito mal, pensando assim, a minha cidade está em colapso e eu não tô nem lá. O que eu posso fazer, né? Então, assim, meu namorado não tem nem perto de boas lembranças dessas férias. Eu tentei descansar, o que não foi possível, porque a maior queixa dele é tu não larga o celular, e ali eu não tinha o que fazer, porque era um sofrimento, uma aflição genuínos, né? Como é que eu vou me dar o luxo de desconectar se a minha cidade está em colapso absoluto, né? Então eu tentei de alguma forma alertar com a ferramenta que eu tinha, que era o Twitter, que eu acho que é a grande rede da pandemia, para se informar, para se desinformar também, mas enfim, desinformar todas elas, né? Mas a gente criou essa bolha, como a Letícia falou aí, né? Eu acho que a nossa grande frente de ação é ali, né? E juntou, assim, foi juntando cientista, profissional de saúde, pessoal da linha de frente, a imprensa. Eu acho que todos esses se tornaram grandes parceiros, né? E sempre que eu falo, assim, seja com turma de estudantes de medicina, de alguma área da saúde ou de jornalismo, que me chamam muito para conversar com o pessoal, eu sempre digo, né? Nunca entrevistei tanto médico e tanto cientista, e eu acho que também o pessoal do outro lado deve pensar que nunca deu tanta entrevista, também nunca falou tanto com jornalista, né? E eu acho que surgiram relações muito legais aí de troca, porque são duas partes amplamente interessadas, né? Os cientistas precisam chegar ao maior número de pessoas, precisam traduzir o que vocês pesquisam, o que vocês descobrem e o que vocês têm de orientação. A gente tem que ouvir vocês e tem que traduzir isso e tem que levar até as pessoas de forma que as pessoas entendam. Então eu acho que foi uma parceria que sempre existiu, mas que foi fortalecida como nunca agora, né, com a urgência do momento, assim, essa urgência não passa, porque sempre tem o que ser dito, né. Então, assim, foram vários aprendizados, foi muito sofrimento, sim, é um nível de estresse que dificilmente baixa, né, a gente tá sempre com o alerta ligado, assim, e é difícil se permitir um tempo, porque todo mundo precisa, né, mas o Glaudemias antes falava, assim, eu vou me informar para tentar me acalmar, às vezes o estressor é esse, né, é tanta informação, mas é tanta que a gente se sente transbordando e a gente precisa de um momento para processar ou para simplesmente desligar esse botão e vou pensar em outra coisa. E durante uma época da pandemia eu tinha um horário limite, assim, porque eu acordo muito cedo, ouvindo rádio, lendo notícia no celular, desligando a TV e vou alternando. Então eu botava um limite, que por um tempo foi 8 da noite, hoje eu perdi completamente, não tem mais hora, que eu não vou mais ler nada sobre pandemia, eu gosto muito de ler ficção. Então eu dizia, a minha lavagem agora, vou limpar meu cérebro, meu momento de higiene mental vai ser ler um livro nada a ver com isso. Foi difícil começar, gente. Eu comecei lendo A Peste, né? Olha só que vibe, né? Nossa. Mulher, vem pro time do Big Brother. Pra desligar, né? Vamos desligar, então, do noticiário, vamos ler A Peste, né? Não, mas depois passou, eu consegui ler outras coisas e funciona, porque ninguém opera nesse ritmo maluco. Sim. E a gente adoece, a gente fica numa ansiedade tremenda e vai descobrindo coisas meio assustadoras no corpo da gente também, então... Assim, eu tava no Twitter já antes da pandemia, mas aí acabou sendo amplificado tudo ali, teve uma série de verificações de perfis de divulgadores científicos. Vada lá, bem no começo, né? Isso ajudou. Isso ajudou bastante. Isso ajuda até jornalistas a se aproximarem da gente para buscar entrevistas. As entrevistas estão cada vez melhores. Assim, eu até compartilhei hoje uma entrevista da Veja Saúde, que eu ajudei e que tá sensacional sobre a Omicron. Então qualquer pessoa vai ler aquilo lá, entender, e
assim, a gente tá se acostumando com uma variante, já surge outra, né? Mas assim, é bom que se tenha informação, porque a informação, ela é uma forma de salvar vidas. E assim, quando eu via, por exemplo, a Larissa às vezes interagindo com a Mel, com o Isaac, eu falava assim, eles são tudo do mesmo lugar, são tudo do Observatório Covid-19, eles são tudo junto ali, tem uma jornalista, porque assim, parece todo mundo junto. Assim como a Leila e o Glaudemias interagiam com vários cientistas, que às vezes eu via ali um comentário ou outro, eu falo assim, olha só, eles também se conhecem, assim, todo mundo... Cria essa coisa muito legal de proximidade e que abre uma brecha, às vezes, para uma descontração, isso é muito legal, né? Porque é o que a gente falava também, assim, não dá só para falar sério, né, gente? A gente precisa rir, porque ninguém aguenta isso, né? Então, assim, entre essas novas amizades, digamos, né? Eu não conheço a maioria, pessoalmente, né? Também não. Então, a gente consegue fazer alguma brincadeira, claro que nada inadequado, mas o que é inadequado a gente não faz ali para todo mundo ver, a gente faz, né? Hoje a gente faz, né? Privado, às vezes, sim. Mas isso criou uma corrente muito legal, assim, essa bolha, assim. E eu lembro que teve épocas que a gente falava da máscara do Twitter, né, tentando popularizar a PFF2, e o Twitter tem essa bandeira muito forte desse pessoal mais engajado, né, de popularizar o uso de máscara boa, como é que usa, como é que faz um intervalo, como é que troca. Então, quando a gente vê na rua, e uma pessoa um dia que não tinha nada a ver, comentou de ter visto alguém, e a pessoa disse, olha ali, ó, a máscara do Twitter. Que sim, a máscara do Twitter. Mas assim, eu acho que isso tem salvado muita gente, viu? Porque eu vejo que tem outros países que não usam PFF2. Aqui no Brasil, pelo menos em São Paulo, a gente vê muita gente de PFF2 nas ruas, e o pessoal que eu conheço que usa PFF não pegou Covid. Eu não peguei Covid. Gente, eu nem gripei quando eu comecei a usar máscara. Eu também eu nunca fiz nenhum teste, gente. Eu não conheço ainda a experiência eu também não, porque eu fiz, eu tô invicta também. Aí. E assim, a Leila e o Glaudemias fizeram um podcast Fofoca na Calçada durante a pandemia, e é legal que eu participei lá com o episódio contando uma fofoca da pós-graduação. Participei lá, aquela fofoca lá, viu? Tipo, envolve pessoas mortas, né? Que já morreram, que vamos dizer assim, não pessoas mortas. Mas performou na academia? É, lógico. Então, gente, aí, assim, vocês deram vozes aos cientistas. Mesmo que fosse, assim, na inocência de fazer brincadeiras, às vezes, ou então até mesmo de colocar alguma informação científica usando ali o escopo do conteúdo. Vocês fizeram muito, porque vocês conseguem atingir pessoas que às vezes não querem ler nada de ciência e também não querem escutar um podcast só de ciência. Sim. Assim, o meu podcast é só de ciência, mas é lógico, é só de ciência que eu tento pelo menos deixar um pouco mais leve, né? E mesmo assim, eu acho que tem que gostar de ciência pra querer escutar. Como que foi, assim, pra vocês decidirem dar voz aos cientistas? Foi natural isso? Ou, de repente, vocês pensaram, não, acho que seria legal pra amplificar a divulgação científica? Ou foi ao acaso, assim? Eu vou falar por mim, depois eu vou cantar a bola pra Glaudemias, mas... O Fofoca, ele surgiu numa promessa vazia que eu fiz num República de Bolchevique com o Marcelo Freixo, que estava contando sobre fake news. E aí a gente, no grupo de apoiadores do Hoje Tem, que foi onde eu conheci melhor o Glaudemias, o Glaudemias já é um expoente fofoqueiro, ele é muito protagonista, reizinho desse grupo. Reizinho. Muito obrigado. E ele é acadêmico. E como ele é acadêmico, ele fala, ele comenta, ele consegue fundir a Fazenda com Big Brother, Família Pôncio, mas ele fala de um jeito... Esse jeito Glaudemias que a gente consegue ouvir, assim, ecoar, né? Que é um jeito polido, um jeito sem julgamento, cínico, né? Aí eu fiquei assim, cara, esse menino é maravilhoso. Aí... Gravamos um Hoje Tem... Ele ri falando, a voz dele é a voz dele é risonha. Gravamos um Hoje Tem... Eu falei que a voz dele já é uma voz que ri, né? Debochado, A gente gravou um Hoje Tem sobre trouxas, né, Glaudemias? Foi. Que foi o Hoje Tem mais ouvido de todos os episódios. E eu fiquei, cara, ele é muito bom também no microfone. Ele é muito bom. Aí tá.
Voltando pro de política, a gente estava falando, o Marcelo Freixo falando sobre fake news, como é exponencial a propagação, as coisas que ele já foi vítima e tal. E aí eu falei, brincando, assim, pois a gente vai fazer um de fofoca, um podcast de fofoca, tô anunciando aqui. E eu falei assim, sem ter nada. Tô anunciando aqui, vai ter um podcast de fofoca, porque a fofoca, e eu acredito mesmo nisso, hoje, na época da pós-verdade, a fofoca é a verdade que chega mais rápido. Mas é. Você dizer, e o exemplo que eu sempre uso é, ei, diz que o candidato A vai distribuir mamadeira de piroca. Pode falar piroca? Pode. Mamadeira de falo nas escolas, pras crianças. Aí o povo vai e dissemina, né? O fofoqueiro, que é todos nós, qualquer pessoa gosta de ser fofoqueiro, e fofoca nada mais é do que informação privilegiada para proteção de comportamento tribal. Claro, o poder da informação, né? Quem tem informação tem poder. Quem tem informação tem poder. Então, tem sempre esse tom de contar fofoca assim, ei, low key. E fala, né? Ei, não sei quem, não sei quem. Então, assim, quem sabe de uma informação quente vai querer repassar como se fosse proprietário da informação quente. Então, assim, se você fala assim, ei, esse negócio da mamadeira de piroca, não era isso, não. Entendeu? Então, assim, ei, tu sabe aquela história que o filho do Freixo foi pego, não sei o quê? Não era ele, não. Entendeu? Assim, e o povo dissemina. E aí, quando chega num fofoqueiro que já sabe da informação, fala assim, ei, mamadeira de piroca. Aí o fofoqueiro fala assim, nem é. Eu já sabia. Tu não sabia, não? Aí o fofoqueiro vai querer demonstrar essa informação. Então, foi assim que nasceu o Fofoca na Calçada. E não poderia haver um nome melhor de co-host do que o Glaudemias. Que agora... Tudo bom, Glaudemias? Boa noite. Ai, gente, olha, eu vou... A Leila, ela... Isso foi uma coisa que eu sempre gostei muito dela. Porque a Leila, ela consegue reunir, assim... Ela é quase uma fazenda em podcast. Ela consegue reunir uma funkeira. Uma funkeira, um acadêmico e um coveiro em um podcast e um episódio dá certo. E isso eu acho muito engraçado. É verdade, teve o coveiro Igor. Teve o coveiro Igor. E eu sempre achei fantástico isso. Principalmente como ela pegava essas pessoas, essas figuras, assim. Porque antes de tudo, desse boom da divulgação científica, a gente coloca o cientista nesse local que é quase de intocável. E isso, já na época da faculdade, era uma coisa que me incomodava. E eu gosto quando a Lili chegava e mandava assim, tá, então eu vou recitar aqui esse trechinho de um funk que você vai ter que defender, baseado na sua área de atuação, como isso é tal coisa. E isso eu acho muito genial. Sensacional. Porque, de certa forma, desmancha essa imagem de intocável que o cientista, que a ciência tem, que não deveria ser, né? Não deveria. E atrapalha o objetivo final, que é a informação cruzando os muros das universidades, né? A grande dúvida, eu vejo, assim, quando eu fiz o meu mestrado, isso ficou muito mais evidente. Como é que a gente faz para chegar até as pessoas, né? Isso Sim. Agora foi testado de várias formas e eu acho que a gente se achou como aliados, né? E não é só pelas formas mais tradicionais, né? Eu não preciso apenas dar uma entrevista para um repórter de um veículo grande da mídia tradicional, super conhecido. Não, tá cheio de veículo independente, tá cheio de podcast, então aí as redes sociais, o lado bom, não o lado podre da força das redes, que a gente vai combater para sempre, porque enfim, né, a gente é um espelho da sociedade multiplicado pela força dos robôs, mas a gente está aí para vencer esse exército do mal. Mas eu acho que esse momento cheio de desafios deixou mais evidente como é que pode ser feita essa colaboração, né? Sim, ela não precisa ser formal, engravatada, com todo mundo bonitinho na foto, pode ter a Letícia com tinta da pintura do banheiro, pode ter a Larissa chegando suada do calor de quase 40 graus em Porto Alegre, dizendo, Letícia, não vou tomar banho, porque senão eu vou aparecer de cabelo molhado, toda bagaceira horrorosa, né? Então... Bagaceira, um termo muito gaúcho. Eu falo aqui em casa às vezes.
Aí eu tenho que explicar o que é, porque eu tenho um filho cearense, mas que nasceu em São Paulo, né? Então... Dá pra ser mais informal, dá pra ser mais didático, não precisa ter a sisudez que talvez tivesse antes, né? E as pessoas ainda se assustam quando eu digo eu quero marcar uma entrevista contigo. E as pessoas ficam um pouco nervosas com isso. Isso das mais variadas procedências, né? Acham que tem que estar... Enfim, ficam naquela ânsia, assim. E quando termina a conversa, diz, mas isso foi uma entrevista? Parece que a gente estava conversando. Mas é isso, né? Fazer uma entrevista é conversar. Não precisa ser sempre uma briga. Tem vezes que vai ser, né? Em muitos ramos da atividade jornalística vai ser. Mas não precisa ser sempre. A gente pode fazer isso de várias formas, né? E a Larissa falou dessa bolha, desse grupo que a gente cria. E eu acho que uma coisa também, assim, que ajudou a todo mundo esse contato foi primeiro ter calma e saber onde e como processar uma informação. Recentemente agora, quando saiu a Omicron, né, que é essa nova variante, eu acho que a gente até começou a conversar, não foi, Letícia? Todo mundo surtou. Então, assim, o Twitter é esse local saudável. O saudável site Twitter. A galera... Muito excelente, né? Nossa, muito bom. Não é hostil, não é nada. Amigável demais. O Twitter começou... Uma pessoa, ela transforma aquilo em algo, assim, extremamente grande, porque todo mundo é meio exagerado no Twitter. É a graça do Twitter você ser reclamão e exagerado. E aí aquilo vai tomando uma certa proporção que assusta. E aí eu me lembro que eu já estava chateado, porque toda vida isso acontecia. Eu fiz um tweet assim, gente, é o seguinte, vamos seguir o cientista, vamos seguir a galera que está tweetando sobre isso. O jornalista, ele tem a função de passar informação, mas reparem que na notícia, ninguém está falando que já vai ser um 2020 parte 2, vocês estão decretando uma coisa ainda, porque quando saiu a Omicron, foi tipo assim, gente, a vacina que a gente tomou não serve mais de nada. Os estudos agora mostram que a vacina, pelo contrário, né, a vacinação é o que está salvando a gente. Então, eu acho que fazer parte dessa bolha, assim, de estar mais próximo a essas pessoas que divulgam, que fazem ciência e que eu percebo até que estão mudando a forma de... Percebendo que não é só a partir de artigo científico, de congresso, mas que também a rede social tem uma linguagem que tem que ser pega pela ciência também. Essas pessoas, eu acho que todo mundo aprendeu como pegar uma informação, processar essa informação, respirar, que era o que me faltava em 2020, porque eu não respirava, eu só ia enlouquecendo com tudo que eu via, e conseguir repassar essa informação de uma forma mais clara e real, assim, mostrando a realidade. Realmente a gente não vai terminar a pandemia como a gente achava antes do início do BBB 22, é uma pena. Mas, galera, não é uma sentença de morte, não. Os marcadores são ótimos, né, do tempo. Sim, é um reality show agora o ano, pro reality. Mas continua vacinando, exatamente para não dar munição a essa galera que a gente sabe que só quer isso aqui, né, para poder mudar todo o cenário, só quer um grãozinho para poder... vacina não funciona, e aí... Sim, eles se aproveitam do caos, são pessoas que se erguem dentro do caos, e eles gostam dessa situação de caos, de dúvida da população, sabe? Eu vejo assim, ali no Twitter a gente tem uma rede muito tóxica, só que funciona alguma coisa assim no sentido de amplificar. Sim. Mas, por exemplo, essa linguagem muito academicista, essa coisa toda pomposa... Técnica demais, né? Eu acho, assim, é minha opinião. Essa é a minha opinião. Que, assim, não funciona pra gente amplificar a divulgação científica, fazer ela chegar a diferentes tipos de pessoas. Se a gente ficar, por exemplo, dentro da divulgação científica, só falando de um jeito muito formal, a gente está divulgando ciência para os cientistas. Sim. É como se a gente estivesse num congresso. Então, assim, eu vejo que quais são os meus tweets, por exemplo, que mais bombam no Twitter? É quando eu explico de uma maneira muito simples alguma coisa complexa. Agora, e esse é um processo de convencimento, às vezes, Letícia, porque tem gente que fica com muito pudor, assim, não, mas a palavra certa é essa. E eu digo, mas não adianta eu escrever, ninguém vai entender. É que assim, eu sou professora, e às vezes eu tenho que usar termos para falar com adultos como se estivesse falando com crianças.
Eu tenho que falar de alguma coisa que carrega outra na circulação sanguínea. Eu falo, ó, é um carrinho, aí pega carona, aí vai indo. Então você tem que falar como se estivesse falando com crianças, porque há uma dificuldade que vem de muito tempo. A formação das pessoas não é tão boa como a gente espera que seja. A gente não tá falando... Quando você tá comunicando, você não tá comunicando pra você mesmo, você tá comunicando pra um monte de gente, né? Então, tem diferentes perfis aí também. Eu sempre digo, falo brincando, porém falando verdades, trago verdades, né? Gente, eu sou de humanas, então pega leve, sabe? Sim, então, sim. Assim, você tem que fazer conta e mergulhar muito nas biológicas, vamos devagar, porque não é bem assim. Então, explica pra que eu entenda. Se eu entender, beleza, porque como é que eu vou explicar algo e passar adiante se eu não entendi? Exatamente. Né? Aquela história no Twitter que um tempo desse a galera ressuscitou, que é, a sua avó entenderia a sua tese? E aí, não, a minha avó não tem que entender a minha tese, porque ela é uma tese. Mas eu posso simplificar esse assunto e fazer com que minha avó entenda sobre o que eu tô falando. Ela não tem que entender quem é fulano de tal e o que é uma mitocôndria. Ela tem que entender qual é a importância disso, como isso impacta, de certa forma, a vida dela ou qualquer outra coisa. Sabe, é esse ponto, assim, que eu percebo que às vezes, e aí é uma crítica que eu faço à comunidade acadêmica de uma forma que ainda não entendeu o que é divulgação científica. Não. Que eu vejo a Letícia, eu vejo o Átila, eu vejo a galera do Peixe Babel, eu vejo a Nina da Hora, eu vejo as meninas do Nunca Vi um Cientista, tendo que explicar para aquele cara que tem um latezão, assim, bem robusto, que não adianta ficar falando como se estivesse falando em um congresso, porque é outra linguagem, é outro tipo de forma de repassar informação. E que não é essa forma estagnada que na academia já está consolidada. Não tem o que a gente mudar mais na academia. Assim. Tem algumas coisas, na verdade, que precisam, né? Mas que não cabe nesse episódio. A gente tem que mudar, o cientista ele precisa se apropriar dessas redes sociais, dessas outras formas de comunicação, porque no início de tudo a gente fala que extensão é uma das etapas, um dos pilares da pesquisa científica. Como é que a gente vai transmitir aquilo para a sociedade? Do que adianta a gente estar pesquisando, estar fazendo tanta coisa e as pessoas estarem totalmente alheias a essa produção, sabe? Então eu acho fantástico esse movimento que está crescendo, assim, embora eu perceba que está caminhando lento, porque ainda tem essa galera que ainda não entendeu, mas pelo visto a tendência é só aumentar, ainda bem. Eu acho que tem níveis diferentes tem dentro da bolha dos interessados na pandemia e dos que trabalham em prol da divulgação das informações corretas, tem diferentes bolhas aí dentro que se prestam para outras coisas. A Letícia pode conversar com um par cientista num outro nível de linguagem, que não é o que vai alcançar nós três. Mas isso também cabe, né, gente? Porque, sim, assim, cabe tanto ódio no Twitter, cabe tanta coisa. Cabem diferentes níveis de conversa. A gente vê médicos da mesma especialidade conversando sobre artigos super complexos, em termos que não vou nem tentar, assim, aquele fio com 48 níveis de 48 puxadinhos, que eu vou até o terceiro e desisto, porque não é pra mim. Mas agora, assim, tem um outro fio que vai ser aquele que vai debulhar a informação que vai chegar a mais gente. Sim, então, talvez vai mais um passo além, que é quando a Letícia tuita algo que é aquele que bomba e tem milhares e milhares de curtidas e retweets, né? Então, é um universo que permite diferentes tipos de conversa, né? Sim. Oi, eu queria fazer uma consideração aqui também, que é uma sugestão para as pessoas do campo científico, que a Letícia sabe, ela tem recebido hate, assim, tem acontecido algumas coisas que eu tenho acompanhado e algumas pessoas que eu conheço que pesquisam isso, estão acompanhando, que são as ações de guerrilha, literalmente guerrilha, digital, social, virtual, para cima de cientista. Sim. E eu falo isso no começo desse ano. Eu recebi umas ameaças de morte, porque, assim, sempre falei de política, sempre me envolvi, sou militante. Só que quando eu falei de lockdown, meados de março, abril, quando estávamos no pico de mortes, eu nunca recebi tanta gente de Chernobyl, assim, coordenada, falando coisas horríveis, printando fotos minhas de TBT com amigos no meu Instagram, me expondo, fazendo montagem, coisas assim, pesadas. Fiquei com medo 2 dias, depois eu chutei o balde. E no final desse ano também eu falei sobre vacina. Eu fiz uma piada besta sobre antivax.
que viralizou. Qual foi a piada? Eu não lembro, gente. Eu fiz uma piadoca bem besta sobre antivax. Que não era pra nem criticar, era só pelo trocadilho, pra não perder a piada. E viralizou, infelizmente, ou felizmente. Veio coordenado a mesma quantidade de pessoas, com uns argumentos assim. Só que dessa vez veio de um jeito diferente, e é do jeito que eu tenho com a minha fonte pesquisado como que tá sendo isso. Eles têm se apropriado de perfis, e por isso que eu queria cantar essa bola pra quem é cientista, e jornalista também, de divulgação cientista, perfis de fãs de cultura otaku e K-pop, fãs de anime, K-pop, basicamente isso. São perfis que inicialmente são criados para fazer fandom e que vão ser usados em massa no próximo ano, isso já se sabe. Que eles chegam para descaracterizar e achincalhar o que a pessoa está falando. Então, assim, a minha piada era bem besta, mas assim... Se tornou outra coisa, né? Se tornou outra coisa. Todos vinham era o mesmo padrão de RT comentado, que era assim, nossa, que burra, nossa, eu fiquei mais burra lendo isso. E a piadoca, lembrando, não tinha o intuito de deixar ninguém mais inteligente ou menos. Sim. Era só uma piadoca de antivax sendo burro em alguma situação besta. Sim. E aí todas, então assim, está se entendendo agora, prestem atenção nisso, um movimento de... Se a gente teve fake news por WhatsApp em 2018, agora a gente está falando de uma coisa muito maior, que tá silenciosa. Ninguém está levando em consideração e que já tem pessoas do campo de pesquisa de olho nisso, que são perfis de fandom, que são... Eu não sei como são cooptados, se são criados inicialmente para isso, mas são perfis de fandom que parecem que são várias pessoas jovens unidas. Sim. E não é isso. Usados para desqualificar e, enfim, tirar a credibilidade de cientistas e de assuntos relacionados à ciência. Outra coisa, eles estão trabalhando também no Google. Então, assim, entende-se que o Google traz para cima na primeira página o que é mais relevante em buscas. Então, esses robôs estão fazendo buscas que validem fake news. Então, esses robôs, eles já estão trabalhando nisso. Provavelmente para o ano que vem isso vai piorar muito. Mas em se tratando de ciência, não de eleições, isso é um movimento a se observar. Robôs que fazem busca. Então, é uma estratégia de SEO, né? Que é Search Engineer... que é... Mas é isso, assim... Eles colocam a busca e vão validando a fake news. Porque antes era isso, fake news. Não, tá aqui no Google. Sim, mas assim, o que eles fizeram também em uma época é criar sites de busca específicos, que não é via Google. Eles falam pra você assim, não pesquisa no Google. Eu vi muitas fake news da área da saúde falando que você poderia procurar naquele site porque o Google esconde. Então, assim, eles têm uma plataforma já de busca para modular a realidade que a pessoa vive. E nesses últimos dias, porque assim, às vezes do nada vai lá um tweet irrita, né? E a gente não entende por quê. Eu falei assim, eu falei uma coisa muito óbvia que um monte de gente já tava falando, mas eu resolvi explicar um pouco melhor. Aí irritou e aí apareceu um monte de gente lá. Escreveu, foi dar uma aula, quando voltou... Aí, nossa, um negócio, 10 mil curtidas, eu falei assim, como assim um fio com 10 mil curtidas? Falei assim, o que aconteceu? Aí, o que essa gente tá fazendo aqui, né? Aí, eu vejo lá as mensagens, né, as respostas muito agressivas. Teve um dia que eu acordei na DM, tinha uma pessoa que simplesmente mandou uma mensagem assim, você é bem burrinha, hein? Só isso. Aí eu falei assim, Deixa, eu nem respondo, porque não precisa gastar energia com isso. Chama de feio. Chama de feio, e você que é feio. E você que é feio. Mas então, eu acho que a gente precisa de guerrilha do lado de cá, de verdade. Porque senão a gente vai ficar sendo os trouxas da internet. Assim, eles conseguem modular, conseguem construir uma máquina
para destruir ciência, destruir e controlar resultados de eleição, porque o ano que vem se prepare, o ano que vem vai ser muito pior, muito pior. É assim, o que foi 2018, 2022 vai ser muito pior. E assim, eu vejo que essas pessoas estão surgindo cada vez mais. Essas pessoas, entre aspas. Essas pessoas fakes, porque muitos é muito nítido. Gente, tem fake até, eu vi bot no LinkedIn. Pessoa com uma cara lá do indiano, falando que estudou na Bahia, com as letras, com a fonte escrita em outra língua, sei lá, se é indiano, árabe, o que é. Então, assim, é uma coisa absurda que nós estamos vivendo. Mas, assim, ter, por exemplo, vocês nessa comunidade dos cientistas ajuda também a dar um apoio pra gente. Porque, assim, eu vejo muitos cientistas cansados. Às vezes cansa de fitar nas redes sociais. Tem vezes que eu simplesmente saio um pouco e fico uns dias sem olhar, uns 2 dias, pelo menos no final de semana. Porque é difícil eu tenho apoio em casa, eu tenho alguém aqui em casa, eu tenho meu marido que me ajuda bastante. Agora, se não fosse essa rede formada no Twitter, eu tenho certeza que seria tudo muito mais difícil. E assim, em nome dos divulgadores, eu agradeço muito vocês por apoiarem a ciência e por quererem se engajar também nessa luta de tentar dar voz à ciência, né? Porque a gente vive um tempo em que tudo que viraliza de fake news modula o comportamento das pessoas. Se a gente não tem várias vozes falando da mesma forma, falando o mesmo assunto, a gente não consegue chegar, a gente não consegue sair da academia se não for por meio do Fofoca na Calçada ou do Hoje Tem, por meio do jornalismo, né? Se a gente não tiver essas vozes em todos os lugares, eu acho que a gente não teria saído da academia, estaria ainda falando lá todo pomposo no Twitter, achando que alguém tá entendendo alguma coisa, né? Sim. Sim, 3 curtidas. Bom, pode falar. Aproveitando, Letícia, que você falou do cansaço e dá um tempo, tu deve conhecer da bolha do Twitter a Lúcia Pelanda, que é epidemiologista, a reitora da Universidade Federal de Ciências da Saúde de Porto Alegre, médica muito respeitada aqui e também em 2 frentes, né, na saúde e na educação. E ela é uma pessoa admirável de muitas formas e uma delas é pelo bom humor e pela resiliência, assim. Essa palavra ficou um pouco desgastada, mas assim... No Twitter, né? Ela é ótima. Eu lembrei de outra coisa dela, em que um dia a gente se encontrou, eu estava numa pauta, o ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, estava aqui em Porto Alegre, e ela estava no mesmo ambiente, porque ela é reitora da universidade, ele foi visitar o hospital ligado a essa universidade. E eu comentando com um colega, nossa, quanta gente com máscara ruim aqui, né? E a gente olhando, assim, cheio de máscara frouxa, máscara da cueca, um monte de coisa. E eu disse, olha lá, descendo a escada, tem uma N95, nossa, 3M, Aura, aquela é boa. E era a Lúcia. Ai, era ela. E depois ela chegou perto, a gente rindo, e ela disse, eu tava pensando a mesma coisa e olhei pra vocês e pensei, nossa, aqueles 2 de máscara boa. Mas o que eu ia dizer sobre cansaço, eu vou abrindo parênteses, mas quero fechar todos. Que ela disse, vamos combinar que a gente pode cansar, mas vamos fazer uma escala para cansar. Não dá para cansar todos da mesma vez, né? Todos ao mesmo tempo. Sim. Então, cada um cansa de uma vez. Esse fim de semana sou eu, depois é a Letícia, depois é a Leila, depois é a Vladimir, e a gente vai fazendo uma escala. Não dá para trabalho de formiguinha mesmo, né? Ao mesmo tempo, porque daí vai virar gandaia, como diz meu pai. Sim. Bom, gente, assim, vamos finalizando já o programa. Eu queria conversar mais tempo com vocês, porque é uma oportunidade incrível juntar essas pessoas que ajudaram tanto a ciência aí durante a pandemia, mas eu sei que cada um tem seus compromissos, a gente tá finalizando então já aqui. Eu agradeço muito vocês por participarem e por toparem aí falar dessa experiência de pandemia. E agradeço muito também pelo apoio, pela divulgação científica, assim, foi importante e a gente está formando uma bolha muito boa aí que
tem feito bem. Ao contrário do que os negacionistas acham, que eu tô ganhando dinheiro com o PFF, não. Eu só indico... Mulher ganha, mulher... eu só indico as pessoas usarem PFF porque eu quero fazer o bem. Não passa pela cabeça deles que a gente queira simplesmente fazer o bem, né? Enfim, sem ganhar dinheiro, mas é isso. Muito obrigada, gente, por participarem, tá? Prazer imenso. Eu que agradeço. Eu que agradeço. Eu agradeço demais, e agradeço a você e a qualquer cientista que for escutar isso aqui. Muito obrigado, até por você, mesmo cansado, tá ainda. Eu espero que esses próximos ventos aí da política, que se Deus quiser vai mudar, a gente tem um reconhecimento maior da ciência e que ela entre cada vez mais assim na nossa vida, a gente entenda a importância dela pra gente, pra nossa sociedade. Isso. Amém. O cientista precisa se aproximar do povo e a gente tá conseguindo fazer um pouquinho de cada vez vai indo. Uma hora vai melhorar, se Deus quiser. E contem com a gente pra fazer barraco, tá? Barraco e o Pode caos. deixar. Vocês não puderem sair do salto. A gente convida vocês a saírem do salto e tudo, do palanque, do púlpito. Mas na internet, se precisar de barraco, troca de fandom, conta com a gente. Ótimo, já sabemos, já tá aqui na lista. Ótimo. Tchau, gente. Tchau. Tchau. Até o próximo episódio. Beijo enorme.